O município de Mâncio Lima, situado no ponto mais ocidental do Brasil, apresenta aspectos marcantes para sua história. Com uma população de pouco mais de 15 mil habitantes, sua economia baseia-se na agricultura, pesca e funcionalismo público. Distante apenas 37 quilômetros da segunda maior cidade do estado do Acre, a cidade de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima é um lugar onde a natureza convida para a vivência tranquila de muita paz. Mas o que vem deixando a população do município de Mâncio Lima, situada aqui no estado do Acre, mais precisamente no bairro Guarani, bastante preocupada, é o fato de que aqui existe uma família composta por mais ou menos 500 pessoas e destas 500, mais ou menos 100 estão infectadas com uma doença rara. Essa doença é o atrofiamento do cerebelo, que vai causando aos poucos a perda dos movimentos das pessoas que são atacadas por ela. Passaremos a conhecer agora algumas dessas famílias, vamos fazer algumas visitas nas casas dessas famílias para saber o que realmente essas pessoas sentem, o que elas passam e como elas se comportam na sociedade. Esta é a família Andrade. De 9 membros, apenas 3 escaparam da doença. Entre eles, o tenente Andrade, que nos leva a conhecer sua mãe, que acamou-se muito cedo ao lado de sua filha Raimunda, também acometida por tal doença desde muito jovem. A professora Edni já vem sentindo as primeiras consequências da doença. Prova disso é a sua dificuldade em fazer o próprio nome. Após desistir de escrever o próprio nome, ela relata o que já ouviu de alguns médicos. Eles dizem que não tem cura. Eu pedi assim para ele, doutor, já que não tem cura, será que não existe um remédio pelo menos para retardar a doença um pouco, né? Ele disse que não tem. Edna é uma outra professora da família que teve que largar o trabalho com a evolução de tal doença. Hoje não consegue se locomover sozinha sem a ajuda de um parente. Quando lembra que tinha muita saúde, ela chora. Pergunto se ela tem esperança em ficar boa, veja o que ela responde. Não. Deu não, porque eu vejo assim, minha mãe e os mais velhos morrer todos. A Edna, ela, até os 40 anos, ela era uma pessoa normal, sadia, uma mulher bonita, toda cheia de vida. E, de certo tempo, a doença foi agravando e hoje ela já está 95% dependente. Veja a situação em que se encontra o jovem José Alberto. Aos 20 anos de idade, esbanjava saúde. Hoje totalmente dependente de sua mãe, que além de cuidar de José Alberto, cuida ainda de Adma, de 38 anos, que já não consegue se locomover sozinha. Dona Elisa, a matriarca, já perdeu outra filha, Osana, e também seu esposo Mancito, que veio a falecer após passar mais de 20 anos em cadeira de rodas. Visivelmente abatida e cansada pelas noites sem dormir, ela nos conta como essa doença passou a atingir a sua família. A mãe do meu marido e o marido dela, eles vieram. Foi dessa família que veio do Ceará que trouxe esse problema. Eu sei que é o consentimento de Deus que eu tenho que passar por isso, né? Vanderlan, um dos 2 filhos de Adma, ajuda a cuidar de sua mãe, além de dividir seu tempo com os estudos. Adma não consegue entender o porquê de tudo isso e, com muita dificuldade para se expressar, ela tenta buscar um porquê para esta situação. Eu choro, eu fico tão assim, desimpaciente, eu choro muito. Choro, porque eu sou assim, que eu era boazinha. E ó, a minha situação que eu me encontro hoje. Este é Ibernon, também filho de Dona Elisa, já vem sentindo os sintomas da doença há algum tempo, porém não se entrega e não fica parado para que a doença não venha lhe vencer. Visitei ainda outra parte da família na comunidade Pé da Terra. Lá, a maioria dos atingidos pela doença não tem sequer oportunidade de atingir a maioridade sem ser atacado. Este é de Javan. Ele não consegue sequer ficar sozinho na cadeira de rodas e a cada dia que passa, perde mais sua coordenação motora. Maria Elisete é responsável por cuidar da mãe e de mais uma irmã juntamente com seu sobrinho Robson, que vive este dilema desde muito cedo, comprometendo com isso a sua infância. Aqui, a doença ataca quase todos. O Berlene começou a sentir os primeiros sintomas aos 15 anos de idade. Hoje, ela se preocupa com o futuro de sua filha, que tem apenas 3 anos. Aqui caminham tio e sobrinha. Com aspecto de que estão embriagados, Giovanni afirma que já sofreu preconceito, chegando a ser confundido com bêbado. Edvan, um dos únicos não afetados, mostra as recordações através de fotografias de parentes que já enterrou. E aqui ele não sentia nada, era normal aqui. Ele era um caçula, né? A gente brincava com ele e tal. Aí aqui
Aqui foi quando ele começou a sentir. A gente bateu todas as fotos dele, aqui ele começou a sentir. Por mais que eu case com alguém que seja totalmente desviado da família, que não tenha nenhum parentesco, eu tenho medo de que o meu filho tenha essa doença. Então, eu não penso em ter um filho para não passar por esse sofrimento, para não ter depois que sofrer da doença e ver ele cuidar de mim, ou eu ter que cuidar dele, porque eu sou bem consciente de que eu corro o risco de não ficar e ter um filho que fique. Apesar de saber que a maternidade é algo bonito e é gratificante para quem é mãe. A única certeza que se tem por aqui é que esta doença é hereditária. A causa vem do atrofiamento do cerebelo, que perde suas funções gradativamente, deixando assim suas vítimas sem a coordenação da fala e do restante dos membros do corpo. O cerebelo, ele tem a função principal de coordenação motora. Essa doença afeta principalmente o cerebelo, entre outras regiões do cérebro. Isso quer dizer que os pacientes que chegam para mim com essa doença, eles apresentam queixa de desequilíbrio, perda de coordenação motora, dificuldade para andar, e isso de caráter progressivo. Por quê? O que é progressivo? Que a doença ela piora com o tempo, é uma doença degenerativa do sistema nervoso. É pior que o câncer, porque o câncer pode ter cura, pode matar. Essa doença não tem cura e vai matar. A cidade de Mâncio Lima é hoje uma referência mundial, não por ser o lugar no Brasil onde o sol se põe por último, e sim por essa trágica doença que ataca seus munícipes. Do ponto de vista de comunidade, não de país, mas de comunidade pequena, pode ser a maior prevalência do mundo em ataxia espinocerebelar do tipo 2. Como sabemos que essa doença não tem cura, a solução seria para os novos casais evitarem ter filhos. A gente fica com aquela esperança de descobrir, sei lá, um remédio que paralise a doença, ou que previna a doença, ou que pelo menos retarde, né? Desde o início dessa reportagem, que iniciou-se há mais ou menos um ano atrás, já faleceram 4 pessoas com essa doença rara. Pergunto, se as autoridades competentes não tomarem nenhuma providência, o que será dessa família no futuro? O que será dessa comunidade no futuro? Porque aqui uns vão casando com os outros e vão gerando mais filhos. E o que será dessa comunidade? Boa noite.